Oi, 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 tudo bom, minha gente? Foi uma parada imprevisivelmente longa, essa que nos afastou. Nosso último encontro, falando sobre Mateus 13, a parábola do joio e do trigo, já tem praticamente um mês. E eu estava naquela animação, quando eu concluí esse primeiro momento entre os versos 24 e 30 do capítulo 13 de Mateus, há quase um mês atrás, era uma sexta-feira. E eu falei, que pena, que hoje é sexta. Falei, tá gravado aí, porque eu tô com uma vontade, um pique, quem me dera, amanhã não fosse sábado para a gente continuar. Aí eu adoeci no sábado, dia 19 do mês passado, de julho, e meu Deus, eu só estou me sentindo apto a falar 1h15, 1h30, quando é necessário, aqui na nossa exposição, agora, hoje, que eu sinto que a constipação se foi, o mal-estar na garganta, um monte de outras coisas que caracterizaram a maior dificuldade para a comunicação direta com você. Então, bem-vindos todos os que estão chegando aqui de todos os lugares e que Deus nos abençoe. Nós vamos prosseguir, abra aí, seja no papel, no livro, ou seja no seu smartphone, abra em Mateus, no capítulo 13. Eu leio na Bíblia a versão Revista e Atualizada João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, é o meu texto. Se alguém quiser seguir com exatidão de palavras nessa expressão de texto, está aqui, João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, versão Revista e Atualizada. Olha só o que diz aqui. Depois que Jesus falou a parábola do joio, que é particularmente uma parábola aqui do Evangelho de Mateus, você não encontra nem Marcos, nem Lucas, nem João, é Mateus que fala disso, Jesus contou mais algumas outras parábolas. A parábola do grão de mostarda, que nós vamos ver depois, a parábola do fermento, que será a mesma coisa, e se diz o seguinte, verso 34, que depois, com mais minúcias, num outro dia eu vou voltar a ele. Mas aqui, só lendo o texto, se diz o seguinte: todas estas coisas, disse Jesus às multidões. Veja que ele está falando com um grande número de pessoas, com multidões. Não é só com o grupo de discípulos,
não há apenas uma multidãozinha de fariseus perniciosos acossando a alma dele. Estavam ali, imiscuídos no meio da multidão, mas o que caracterizava para Mateus aquele ajuntamento e a audição daquele público que ouvira o que Jesus dissera, era essa multitude, era o fato de que se tratava de uma coletividade variada de percepções, de cognições humanas. Então, tendo dito Jesus estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia, sem parábolas nada lhes dizia, há uma razão para isso. Quando eu for comentar exatamente, somente esse texto, eu vou explicar por quê. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. E aí, na realidade, o profeta aparece no Salmo 78, no verso 2. Essa alusão que diz aqui: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Você encontra essa alusão do verso 35 no Salmo 78, no verso 2, literalmente. Pois bem, houve esse intervalo. Jesus falou a parábola do joio e do trigo, as descrições objeticas, substantivas, semióticas, de significados simbólicos e tudo mais, de cada coisa que ele estava dizendo. Ele só descreveu as caracterizações, as ilustrações. Ele não fez aplicações nem interpretações. Aí vem a parábola do grão de mostarda, do fermento imiscuído na massa, e a razão pela qual ele falava por parábolas, e se alude ao cumprimento do Salmo 78, verso 2. Pois bem, aí chegamos onde estamos hoje, onde eu quero estar hoje com você, para onde eu estou trazendo você no dia de hoje. A gente chega ao verso 36, você já chegou aí? O verso 36, que diz: então, despedindo as multidões, depois de ter falado a parábola do joio e as outras duas, às quais eu aludi aqui nessa introdução, despedindo essas multidões, foi Jesus para casa, significando dizer que ele está na Galileia, que ele muito certamente voltou para Cafarnaum. Quando se diz e foi para casa, é praticamente sempre uma alusão à residência na qual ele permaneceu boa parte daqueles 3 anos e pouco da sua vida e expressão pública, em Cafarnaum, à beira do Mar da Galileia. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, entraram na casa, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Vocês vejam que o que chamou a atenção dos discípulos foi o joio. Eles não tiveram a sua atenção chamada para o trigo. O trigo parecia pacífico, como ele é, tranquilo, óbvio, bom. É o que faz parte das expectativas melhores de todos nós, seres humanos, é que o mundo fosse e seja, ou se torne, cheio de trigo, porque o trigo dá fruto, porque o trigo é maleável, porque o trigo tem tantas utilidades, mas, sobretudo, ele é alimento básico, essencial, dos mais importantes. E o joio só parece com o trigo, mas não dá fruto, é duro, é um ente que não se verga,
que não se dobra, mas parece com trigo, é a cara do trigo, mas não produz nada, ele só ocupa o espaço. E como eu disse quando eu expliquei a parábola do joio e do trigo nos elementos objeticos da descrição, lembram que eu falei que uma das características do joio, diferentemente do trigo, além de não dar fruto, é que a raiz dele é mais profunda, é mais esparramada. E ele também inibe o crescimento do trigo por baixo. Ele comunica coisas ao trigo por baixo. A capacidade dele de fazer mal também é subreptícia. Não vem apenas da incapacidade dele gerar trigo, dele ser maleável, disso tudo, não. Ele tem uma raiz esparramada, contagiosa, ela perniciosa, pervasiva, inibidora. Ela pode sufocar nas raízes, nas bases da existência. Assim é o trigo. E, além do que, ele chama essa atenção toda dos discípulos de Jesus por uma razão. Porque fica óbvio que o trigo é uma coisa boa, que Jesus associou ao reino dos céus. O reino dos céus tem no trigo, no pão, no alimento, no serviço de uns para com os outros, na troca humana, na sobrevivência e na produção de vida, a sua marca preponderante. Aí, de repente, é introduzida essa coisa que não dá fruto, que é invergável, que é dura, que parece, mas não é, e que se esparrama por baixo e que tem um poder de destrutividade e subreptícia. E aí é óbvio que os discípulos, quando disseram o reino dos céus é assim também, na cabeça deles a questão é, poxa, a gente pensava que o reino dos céus era uma coisa boa, estava sempre caracterizada pela chegada de seres do bem, de anjos, de filhos de Deus, de gente boa, de frutuosidade que alimente a vida. Ou seja, que o reino dos céus chegue para fazer a completação de todas as nossas utopias, sonhos, desejos, preferências bondosas, mas não. Eles ficaram chocados. Porque isso é diferente, por exemplo, da parábola do semeador, onde tem 3 sementes que caem em chão ruim e não progridem, mas tem uma boa. O problema não é da semente, é do chão, é do solo, é do coração. É o que está dito aqui em Mateus 13, do verso 1 até ao verso 23, como a gente viu anteriormente a isso tudo. Então, o mal subsistia na reação do coração, da vida, da pessoa. Não era a semente genuinamente boa. Mas agora vem uma parábola que deixa a cabeça desses discípulos, há 2000 anos atrás, na região da Galileia, onde havia também, na Alta Galileia, muito plantio de trigo. Um pessoal acostumado com essa semeadura e com essa vida no campo, e introduz um elemento negativo. O elemento negativo é, obviamente, o joio. Aí os discípulos ficam chocados. Eles esperam acabar aquilo tudo. Jesus só contou a parábola de maneira descritiva, objetica e simbólica, mas não fez explicação, não trouxe explanação, não trouxe qualquer forma de aplicativo clarificante para a percepção dos seus discípulos. Então, eles ficaram, muito preocupados mesmo. Poxa vida, que
lugar mais perigoso esse reino dos céus. A gente pensava que o reino dos céus iria nos colocar numa situação de estabilidade, de equilíbrio, mas não. Ele não vem com essa completude, ele não é absolutamente bom na sua manifestação contemporânea. Ele já tem uma manifestação contemporânea, ele está manifesto hoje, mas com manifestações ambíguas. Mesmo quando a semente é boa, tem ambiguidade do coração, como na parábola do semeador. Das 4 sementes, 3 não deram certo, só uma vingou. E agora aqui, na parábola do joio e do trigo, no entanto, a ilustração muda para um elemento mais visceral. Na parábola do semeador, o problema era individual, era a resposta de cada pessoa, cada coração, cada indivíduo, cada chão de alma, respondendo à mesma semente do bem, da boa nova, do evangelho do reino de Deus. Aqui não. Aqui tem uma falsificação na semente. Aqui, além de que o resultado de natureza humana vai ser pernicioso, enganoso, dissimulado e crescentemente pervasivo, com uma capacidade imensa de multiplicação, maior do que a do trigo, com o tempo pode encolher e espremer e tirar o espaço, tirar o chão do trigo. Tamanha a expansão no subsolo que o joio faz, além do que não alimenta nada, não produz coisa alguma para ninguém e não se verga, tem uma resistência tenebrosa em relação àquilo que ele suporta na existência e no contraditório, ele é duro. Então vem os discípulos com essas preocupações de, puxa, a gente pensou que o reino dos céus iria trazer pelo menos alívio para as pessoas legais, para gente boa, mas não. Além de tudo, Jesus está dizendo que a gente vai ter que conviver até o fim com esse elemento ambíguo, ambivalente, de que parece que é, mas não é, pode ser, pode não ser. O que é que a gente tem que fazer? Porque na mesma hora, exatamente como eu pensei há 51 anos passados, quando eu comecei a estudar essas parábolas, porque antes eu conhecia de orelhada. Cada uma dessas parábolas eu já tinha ouvido muitas vezes em casa. Mas não tinha nunca entendido nem me interessado em entender. Tinha talvez uma intuição. Mas quando eu comecei a estudar, eu também me perguntei o que a gente pode fazer para tirar esse negócio daí. Porque isso é muito pervasivamente ilusivo, penetrante, dissimulado, maligno, parece que é, mas não é. E a gente vai o que? Assistir? Foi a questão que ficou, e agora? Então, depois disso, eles entram na casa, se aproximam de Jesus e dizem, explica-nos a parábola do joio. Vocês vejam como o mal tem uma propensão para criar a bandeira, para criar o label, para definir o tempo, para fazer com que a gente se concentre no zeitgeist dos eventos históricos, com um olhar muito mais voltado para a percepção do mal, da guerra, do ódio, da hipocrisia, da dissimulação, embora cada dia que passe, esses elementos se expandam e cresçam mais, como é comum ao joio, no seu poder de expansão. E isso tem uma força de tomar conta da nossa mente extraordinária, mesmo no nosso dia a dia.
Você já notou que, por exemplo, as matérias de um telejornal, de um jornal, de um grupo de informação, em qualquer que seja a mídia, o que mais bomba, o que mais repercute, o que mais viraliza, o que mais chama atenção, é o que de pior possa acontecer, é o que de mais maligno se possa fazer, é o que mais desumano se possa promover, é o que de mais tenebroso se possa apresentar. É isso que chama a nossa atenção. Não é o trigo. O trigo, meu Deus, frequentemente as pessoas take it for granted. Tratam o trigo como se não fosse mais nada do que a obrigação da vida botar o trigo em relevância. Trigo. A gente precisa de pão, de comida. E aí a gente naturaliza a bênção e não leva em consideração a existência dela, o que chama a nossa atenção em qualquer aspecto, inclusive nas headlines dos jornais, das revistas ou dos anúncios, é a maldade, é a calamidade. Quanto maior ela seja, mais terá a nossa atenção, como teve a dos discípulos. Conta-nos, explica-nos a parábola do joio. Eles fizeram a parábola se tornar algo concentrado, vinculado ao joio, ao mal. E isso toma a mente da gente. Quando a gente começa a lidar e a perceber a ambiguidade, a ambivalência da existência, como a árvore é do conhecimento do bem e do mal, e como bem e mal crescem juntos o tempo todo, fora de mim e dentro de mim, à volta de mim e no mundo. Bem e mal nunca se isolam. Não existe um lugar que seja só do bem e um outro que seja só do mal. Existem lugares onde existe mais mal e mais malignos do que bem ou gente boa. Existem alguns lugares, não tantos, mas onde existe mais bem e mais gente boa do que gente maligna. Mas o cenário mais comum é que haja sempre um pouco mais de gente maligna, mesmo quando tem muita gente boa ainda. E tem um outro aspecto. Assim como na mente dos discípulos, o que chamou a atenção deles foi o joio, ainda hoje, entre nós, os bons exemplos chamam muito menos atenção do que os maus exemplos. Você salva uma vida, tira aquela pessoa da morte. E aquilo ali é conhecido por outros. Pessoas muito legais e do bem celebram aquilo, mas sem tanta efusividade. E os que são do mal passam batidos. Agora, uma coisa maligna tanto assusta as pessoas bondosas, como excita os que são parte daquele mesmo espírito, daquela mesma natureza. Quanto mais eles se sintam maioria, mais eles se sentem poderosos, dominantes, mais é deles a propriedade da teologia do domínio. São eles que estão se expandindo. E assim, essa é a psicologia revelada aqui na mente dos discípulos de Jesus. Explica-nos a parábola do joio. A gente quer conhecer o significado desse mal. Eles aparentemente tomaram como certo que eles sabiam o significado do trigo. Eles queriam saber como é que o joio penetrou ali. Como é que ele se expandiu, como é que ele cresceu, quem foi que o depositou, quem foi que o plantou, quem é o patrocinador do joio entre nós. O problema do bem e do mal, você já notou nas discussões filosóficas,
nunca tem a ver com o bem. Sempre tem a ver com o mal. Guarde bem, qualquer discussão filosófica sobre o problema do bem e do mal, o bem nunca é um problema. O problema é sempre o mal. A gente bota o bem no meio porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal, mas o que faz as pessoas perderem a fé, se tornarem ateias, ficarem com raiva de Deus, se amargurarem, ficarem cínicas, desistirem da prática da verdade e da justiça, abraçarem qualquer que seja o escudo ou a espada, em nome de qualquer que seja a ação defensiva, ou de proteção, ou de eliminação da maldade, vencendo o mal com o mal, a violência com a violência, sempre tem a ver com o que se manifesta como desigualdade. Por que uns têm muito mais, outros não têm quase nada? São as perguntas de sempre. Explica-nos o mal, explica-nos a parábola do joio. Porque é isso que pode nos salvar, é a compreensão do mal. E o mal é tão óbvio, o mal é tão explícito. O que é muito menos óbvio é a prática da bondade no meio de tanta maldade. É a prática da generosidade no meio de tanta manifestação usurária. O que é de fato surpreendente é a pessoa que se entrega e entrega a própria vida em favor dos outros para salvá-las. Isso é que deveria ser chocantemente surpreendente, porque não acontece toda hora. E ainda tem um aspecto para piorar. As pessoas legais, do bem, generosas, bondosas, são muito caladas, são muito silenciosas, vivem muito numa discrição profunda, numa pudicícia em relação à prática do bem extraordinária, totalmente diferente daqueles que praticam orgulhosamente toda sorte de maldades, que pegam a bandeira e reúnem a torcida organizada e vão para a calamidade juntos, praticá-la aos montes, aos milhares, chamam aquilo como evento e muita gente aflui. Como eu estava vendo agora, nos debates para a Prefeitura de São Paulo, as pesquisas da Quest, e aí mostrava lá que um determinado candidato, que foi o cara que falou mais bobagem, disparadamente, agressividade, palavrão, desrespeito, falta de educação, cara grotesco, recebeu milhões de menções na pesquisa digital da Quest em relação aos outros. A soma dos outros não deve dar tudo o que ele sozinho reuniu. E como o pessoal que mencionou ele na internet, eles são minoria, não são a maioria, graças a Deus, o candidato da malignidade, do palavrão, da grossura, da estupidez, da falta de educação, do grotesco, do narcisismo total, não vai ganhar essa eleição, mas vai dar trabalho para muita gente. Porque ele é insolente ao extremo, mente deslavadamente, não tem nenhum compromisso com a verdade, é perverso na sua manifestação, mas encontra uma multidão de pessoas igual a ele. É o joio dizendo oba, oba, oba. É a atenção que o joio produz. O joio é altamente marketável. Ele atrai a atenção de todos, até de gente boa. Como os discípulos vão ficando impressionados. Será que é isso que vai tomar conta de tudo? E o que é que a gente está fazendo aqui praticando o bem? Porque os praticantes do bem são muito discretos, muito calados, muito pudicos, muito silenciosos. Ficam com muito medo de falarem e serem mal interpretados e serem julgados. Carregam muitos
pruridos contra a própria manifestação do bem. Já esses outros são diametralmente opostos em relação a tudo isso. Por isso não é de admirar que os discípulos queiram saber sobre a parábola do joio, que de um tapa tomou a designação da parábola inteira, que é carregada de outros elementos, mas o que veio a sobressair sobre todos foi a negatividade, porque a nossa mente já está preparada para receber essa acoplagem da negatividade, seja por causa do medo, do pavor, da impotência, seja por causa da incompetência, seja porque a gente diga como é que nós vamos enfrentar tal coisa. Enfim, são tantas as razões que fazem as pessoas legais se tornarem extremamente discretas. Você vê um bom grupo de igreja, por exemplo, geralmente cresce menos, fala menos, aparece menos, divulga menos, tudo menos. E o que é absurdamente mal, meu Deus, botam propaganda até na lua, botam billboard no sol, eles fazem qualquer coisa para aparecer, e aparecem, e impressionam inclusive os discípulos que ficam perguntando, escuta, qual a nossa esperança no meio disso tudo? Explica-nos a parábola do joio no campo. Foi então que Jesus lhes respondeu, e olha só o que Jesus disse. O que semeia, preste atenção, o que semeia a semente, o que semeia a boa semente, é o Filho do Homem. Em outras palavras, sou eu, que estou semeando o Evangelho, a palavra do reino, a palavra da graça, a palavra do acolhimento divino, a palavra do amor, a palavra da justiça, a palavra da verdade, a palavra da inclusividade, a palavra da compaixão, a palavra da solidariedade. Sou eu. É o Filho do Homem que está aqui semeando o trigo, a boa semente, que traz vida, que alimenta. O Evangelho é Cristo Jesus, também conhecido na sua autodesignação aqui nos Evangelhos, de Filho do Homem. Quando ele se refere a ele próprio, muito raramente, só no Evangelho de João é que ele fala mais eu. Mas nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quase sempre ele alude a si mesmo como Filho do Homem. Quem semeia a boa semente, que é o Evangelho, é o Filho do Homem. O campo aonde essa boa semente é semeada, contrariamente ao que você pensa, imagina, discute, afirma, crendo que está certo, mas diferentemente de tudo que te ensinaram, porque você foi ensinado no catolicismo, no cristianismo, na cristandade, em todas as suas variáveis, em todos os seus braços, unanimemente do Oriente ao Ocidente, tanto quanto no protestantismo, tanto quanto no anglicanismo, tanto quanto nos grupos de natureza evangélica difusa, tanto quanto nos pentecostais e pentecostalismo, neopentecostalismo, ou nos grupos indefiníveis que falam o nome de Jesus, mas a gente não sabe nem o que é aquilo que está por aí. Para eles todos, para esses todos, nessa cristandade, entre aspas, toda, o campo, adivinha o que é? O que te ensinaram, é só você lembrar. O que é que ensinaram a você? Me diga, o que é? Quem são esses? Que campo é esse? Que lugar é esse? Aí vocês dizem, a igreja. A igreja.
Foi o diabo que colocou o falso crente na igreja. É o diabo que vem e tira a pureza da fé, colocando o falso testemunho. É o diabo, isso, aquilo, aquilo outro, na igreja. A igreja é o umbigo do mundo, é o centro do mundo para os crentes. Parece que só o que existe é a igreja. E todo o interesse de Deus, que criou esse cosmos, tanto quanto todas as outras dimensões cósmicas e tantas as outras dimensões intercósmicas, interuniversicas, inter e transversicas, todas as coisas existentes é o Senhor, e agora parece que Ele que criou todas essas coisas e que colocou só no cosmos aqui, que o James Webb viaja fazendo pesquisas e mandando fotos para nós, com aparentes 14 bilhões de anos-luz de extensão do nascedouro da primeira explosão do Big Bang, que é só uma teoria, mas por enquanto é a teoria prevalente, e o James Webb lida com essas categorias, e é um espaçamento muito grande entre um corpo de matéria e outro corpo de matéria. É um espaçamento tão grande que o prazo da nossa vida, fora uma viagem para o Sol, para a Lua, na maioria das outras situações, nós não temos nem vida para ir e voltar de uma excursão para esses lugares apenas no ambiente do nosso sistema solar. Agora, você imagina no cosmos todo. Todavia, esse Deus, que criou todas as coisas, decidiu que o único interesse dele são os crentes, e é a igreja, e é o cristianismozinho aqui, é só com que Deus se interessa. Em toda a criação dele, todas as coisas foram feitas para o interesse dos crentes. Por isso a igreja é mais importante do que tudo. E foi isso que foi ensinado a vocês. O campo, de acordo com a cristandade, o campo é o mundo. Não, o campo é a igreja. Contrariamente ao que ensinaram na sua catequese, é Jesus que vem e mundaniza a parábola do joio e do trigo. A deseclesiastifica. Nos diz que ela não é eclesiástica. Ela é uma parábola terráquea. Ela é uma parábola planetária. Ela é uma parábola cósmica. Mundo, cosmos, criação, natureza, ambiência total da sociedade e da civilização humana. Portanto, se está falando de uma coisa que extrapola infinitamente essas barreiras mínimas e aleijadas e diminutivas e difusas, confusas, e no meio da própria ambiência do que a gente designa como igreja, habitam os indesignáveis, porque a gente não sabe nem quem são essas criaturas que estão ali. Mas ainda assim, a maioria de vocês ficou com a impressão de que a parábola do joio e do trigo tinha a ver com a igreja. E que a grande tentação é a sessão de disciplina para afastar o cara da igreja. Mas Jesus disse o oposto. Na realidade, para você que tem essa hipertrofia, essa musculatura, essa superlativização do significado da igreja como entidade visível, palpável, concreta, socialmente designável no espaço-tempo, na civilização humana, que é objeto do seu culto, é mais cultuada do que Deus, do que Jesus, só concorre a maior concorrente da igreja em termos de importância e significado é a Bíblia. Estão ali pau a pau no culto. É o culto à Bíblia e à igreja, ou o culto à igreja e à Bíblia. Deus faz parte disso, mas isso aí é maior do que tudo.
para vocês todos. E para aqueles que dizem que eu sou o herege, que falam mal de mim, nisso e naquilo, falam mal de mim por causa da minha assertividade, na verdade, que contraria vocês todos, praticamente. Mas vem Jesus, e eu estou do lado dele, ele está do meu lado, e diz: quem semeia a palavra sou eu, o Filho do Homem. Agora, o campo não é a igreja. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O campo não é eclesiástico. O campo é mundano. O campo é terráqueo. O campo é civilizatório. O campo é a humanidade. O campo são as gentes humanas em todas as ilhas, continentes e ambiências desse planeta. Ele está falando de uma parábola que transcende qualquer que seja a noção eclesiástica possível. O campo é o mundo. Diz Jesus, e você vai discutir com ele. Pode pegar o grego, abrir o grego que você quer. Zé não é eclésia. O campo é o cosmos, o campo é a sociedade, o campo é a civilização humana, o campo é planetário. É isso que está dito, literalmente. Seja você quem seja, isso que está dito. E como Jesus é a minha chave hermenêutica, eu não preciso nem ficar citando as palavras gregas. Eu sei que ele está falando de algo muito maior do que qualquer designação religiosa que caiba nessa palavrinha eclésia, que é pequena demais para definir o reino dos céus. Muito maior do que isso tudo. O campo, portanto, é o mundo. A gente está falando de algo que tem a ver com todas as etnias, com todos os povos, com todas as nações, com todas as culturas, com todas as sociedades, com todas as religiões, com todas as ideologias, com todas as formas de governo. A gente está falando com todas as existências conscientes humanas planetárias. É disso que Jesus está tratando quando ele introduz esse tema aqui do reino dos céus, que é infinitamente maior e nem poderia ficar circunscrito a essa lata de sardinha que é a igreja, visível aos sentidos míopes ou nas condições de cegueira autoimposta de vocês. Contrariamente a isso, eu digo, em nome de Jesus, o campo são todos, é o mundo. Essa é uma parábola que tem a ver com a terra, com a humanidade, com o reino dos céus chegando para a humanidade. A boa semente são os filhos do reino. E Deus tem os filhos do reino espalhados em todo o mundo, porque como a boa semente, o trigo, é o evangelho e é o que o filho do homem, Jesus não diz é o que os meus discípulos, ou que os ceifeiros, ou os semeadores, não tem plural aqui, é o filho do homem quem semeia, é Cristo eterno quem semeia a boa palavra no coração humano, independentemente da religião, da etnia, do grupo político ideológico, em que continente se esteja, se alguma notícia informativa do Evangelho chegou até lá ou não. Para além de todos esses condicionamentos criados, construídos pela religião, vem Jesus, derruba com um peteleco isso tudo e diz: eu sou o único que semeio essa palavra. Essa palavra só é boa, só é trigo plantado no coração, produzindo gente boa, quando ela é originalmente a minha palavra. Quando ela é originalmente a minha palavra. Não é a palavra da religião, não é a palavra dos batistas, presbiterianos, católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos. Não, seus idiotas, não. É a parábola que o Filho do Homem continua semeando.
Ele semeia no silêncio das noites, semeia onde ninguém está esperando, semeia muitas vezes onde ninguém nem ouviu falar o nome Jesus, semeia onde não chegou ninguém com a informação, semeia porque ele é livre, porque ele, o Espírito dele sopra onde quer, para quem quer. No máximo a gente ouve a sua voz. Quando somos bem-aventurados, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Embora os crentes tenham certeza absoluta que ele não está indo a lugar nenhum, porque ele está preso dentro daquela casinha ali que eles chamam de templo, igreja, e fora dali não há Deus. De tão ateus e perversamente malignos e reducionistas e blasfemos que se tornaram. Contra eles e contra isso tudo vem Jesus e diz: o campo é o mundo. A graça de Deus se manifesta na terra. O evangelho do reino é soprado por mim, pelo Filho do Homem, distribuído no mundo inteiro. E eu não estou falando da Galileia, nem de Israel, nem desse pedacinho de terra aqui. Deus não tem compromisso com nenhum pedaço de terra em nenhum lugar. Todas as coisas são dele. A terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam, diz o Salmo. Sim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam pertencem ao Senhor. Aí ele diz: eu semeio essa semente, semeio no mundo. Embora ele estivesse ali na Galileia, nas imediações de Cafarnaum, mas a palavra dele estava sendo semeada no mundo desde sempre. Desde o primeiro ente cognitivo que abriu os olhos e disse eu, e disse tu, e disse uau, mundo, que Deus está falando com a mente, com o coração dessas pessoas, tanto quanto ele se comunica com os animais, com os vegetais, com toda a sua criação. Tudo é nele e tudo está conectado nele. E nele são todas as coisas e dele derivam todas as coisas. Eu não posso ter um Deus menor do que isso. Aí ele diz, o trigo espalhado na civilização humana, no mundo da sociedade humana, são os filhos. Que coisa linda como ele os chama. São os filhos do reino dos céus, do reino de Deus. São os filhos do trono levantado somente nos corações humanos, onde há a entronização do amor. Ali eu estou, a entronização da compaixão, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, da lealdade, do socorro, da solidariedade, da empatia, da simpatia, da verdade, da busca de justiça. Ali eu estou, em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo, até no cristianismo, até no cristianismo, até no cristianismo. Quanto mais nos outros lugares onde tem muito mais pureza acerca da liberdade de Deus do que no cristianismo, que é o pior lugar do mundo, onde se diz que eles é que controlam Deus, que Deus está sob o comando das palavras de ordem que esses estelionatários do inferno anunciam e dizem, e vocês correm atrás. Que povo mais horroroso, pelo amor de Deus. Por isso não é à toa que tem uma vocação para ser joio que não tem tamanho. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Em qualquer lugar da terra tem filhos do reino. Vá dormir com esse barulho. Me chame de herege até ficar rouco, até perder a voz. A minha vai continuar firme até eu partir. Depois que eu partir, vai continuar ecoando no planeta Terra, abençoando gente por muitas outras gerações. Eu sei e você sabe também. Agora, essa é a palavra do reino dos céus,
do reino de Deus para o mundo inteiro, para a terra inteira. Os filhos do reino são semeados pelo Filho do Homem. São os que desabrocham nessa semente trigo, nessa existencialidade pão da vida, nesse modus vivendi do trigo de Deus, do pão de Deus, da vida de Deus, que Ele distribui com os seres humanos e com o mundo todo. E esses filhos do reino estão aqui para serem manifestação dessa distribuição de comida, de alimento, de vida, de graça planetária. Assim como Deus tem os filhos do reino em todos os lugares do planeta Terra, mesmo que você não conheça, você não tem nada a ver com isso. Cara, dê graças a Deus que essa palavra, quem sabe, atingiu você, apesar de você ser crente, olha como a palavra de Deus chegou até você. Agora, não fique pensando que isso é um privilégio seu, não. O Espírito está livre, o Espírito Santo, falando com as pessoas aonde Ele quer. Quem crê no Espírito Santo aqui sou eu, não é você não. Teu Espírito Santo só acontece quando tem algum doido falando alguma maluquice ininterpretável. Aí você diz, acho que é o Espírito falando. Meu Deus, vá se internar sozinho antes que te agarre e te ponha numa camisa de força, porque você ficou doido. Vocês todos ficaram loucos. Mas é Jesus falando contra tudo, contra todos. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Aí você diz, o diabo tem filhos nesse mundo? Cara, foi Jesus que disse que tinha. Foi Jesus que disse que tinha. E nos ambientes da religião, aí é que tem muito mesmo. A religião é o lugar ideal para os filhos do maligno crescerem. É o lugar onde você pode apenas parecer, sem ser. Qual é o lugar mais ideal possível para você parecer sem ser? Não é a torcida do Flamengo, nem a do Corinthians, ninguém está nem aí. O lugar onde se julga as pessoas pela aparência é a religião, dentre as quais a do cristianismo e a do islamismo, mas o cristianismo se especializou enormemente na persona, na farsa, na dissimulação, no mascaramento, na hipocrisia. Nos dias de Jesus era aquele judaísmo com o farisaísmo que o matou juntamente com os saduceus, sacerdotes do templo, autoridades religiosas, todo mundo joio. Os líderes da religião nos dias de Jesus eram todos joio. Não tinha trigo liderando o sinédrio. Como não tem praticamente trigo, o Papa Francisco é uma aberração histórica no Vaticano. Guarde bem o que eu estou dizendo, o Papa Francisco é uma aberração histórica no Vaticano. E graças a Deus é praticamente um sinal dos tempos, uma aberração de gente humana falando a simplicidade óbvia do Evangelho num lugar de onde só saiu muita loucura na maior parte das vezes nos últimos 1.700 anos. Pois bem, os filhos do reino são o trigo, plantados pelo Filho do Homem. Agora, o joio são os filhos do maligno, plantados pelo diabo. E Jesus usou essa expressão exclusivamente, preste atenção, no ambiente dos evangelhos. Jesus usou exclusivamente a expressão filho do maligno, filhos do diabo, para os religiosos. Judeus, fariseus, saduceus, autoridades do templo, foram para esses que Jesus usou a expressão. Abra aí. Você não gosta tanto de citar sem saber o contexto antecedente, nem imediato, nem as implicações? O texto de João 6, ou João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Leia o capítulo todo, pelo amor de Deus, para você entender. Para quem que Jesus não está dizendo
as coisas positivas e para que ele está falando as muitas coisas negativas daquele capítulo 8 de João. Vá lá e leia. Se você tiver coragem, hombridade, vá lá e leia e se enxergue. Pois bem, o joio são os filhos do diabo. Mas eu vou deixar para dizer para você amanhã como se manifestam esses filhos do diabo. E você vai ver como esse convívio é íntimo. E o que Jesus disse que a gente deveria fazer diante da constatação disso tudo. E que atitude nós deveríamos ter diante dessa percepção. Mas isso eu direi a você no dia de amanhã. Senhor Jesus, eu quero pedir que o pouco que eu disse tenha chegado à mente, ao coração, ao entendimento, à compreensão, ao discernimento de cada pessoa que me ouviu, que está me vendo e ouvindo. É o que eu te imploro, e que o Espírito Santo abra mentes e corações para nos tirar desse engano horroroso no qual a grande maioria foi e continua e está colocada. Eu peço que tu tenhas compaixão de todos os que estão ouvindo, porque eu sei que a tua compaixão é sobre todos os que também não estão ouvindo, mas que têm um coração muito mais humano do que a maioria desses que estão me ouvindo, com um coração empedernido, empedrado, endurecido, cheio de arrogância e de maldade. Tem compaixão de nós, todos nós, em nome de Jesus. Eu desejo que Deus te abençoe de todo o coração. E quero lembrar para você que aqui em cima tem esse QR Code. Você aponta para aí, você sabe como fazer. Apontou, ele joga você para essa outra ambiência, onde está escrito: faça aqui a sua contribuição para o reino de Deus, para o ministério da pregação do Evangelho através do Caio. E aí você que está aqui no TikTok não vê nada, né? Mas quem passa para o YouTube está vendo tudo. Ali na tela aparece, na mesma hora, quando você aponta para o QR Code, aparece o modo como você pode ajudar. Seria tão legal se vocês aqui no TikTok nos ajudassem também. Eu sei que aqui tem essas maneiras de mandar um presentinho, um prêmiozinho e tal. Alguns fazem isso. É muito pouco, todavia. A gente precisa de coisa séria, pesada, ajuda para valer de verdade. Então aqui no YouTube você vê 2 bancos com as suas contas e CNPJs disponíveis, o Santander e o Banco do Brasil, para depósito ou transferência bancária. Embaixo tem as principais bandeiras de cartões de crédito: Visa, Mastercard, a American Express, Diners Club International, a Elo. E para você fazer uma doação hoje, agora, ou fazer aquelas contribuições únicas e que você divide progressivamente quanto você quer que automaticamente caia por mês em favor desse ministério que faz essa palavra chegar até você. E aí tem o PagSeguro, que todo mundo sabe como usar, já usaram muito mais do que agora, hoje já era do Pix. E embaixo tem o PayPal, para quem está me assistindo nos Estados Unidos, Europa, Oceania, África, Oriente Médio, no mundo inteiro tem gente me assistindo e você pode ajudar usando o PayPal. E aí, além do PayPal, que todo mundo sabe como usar, tem o Pix passando aí, ó. O Pix com o CNPJ da ELD, e você anota, contribua com o nosso ministério aqui na VEM VTV, o que é equivalente a contribua com a pregação do Evangelho feita pelo Caio. Você faz isso agora, use o Pix agora. Eu quero agradecer aos que têm feito essa contribuição por todos os meios, por todos os modos, e por aqueles que têm sido generosos. A minha mulher me mostra os Pixes de vários de vocês e a gente dá graças a Deus e ora imediatamente por cada pessoa que contribui, bota o nome ali, a gente, Senhor, abençoa essa pessoinha aqui.
e a tua graça seja sobre ela. A gente intercede com muita gratidão nos corações mesmo. Isso é para sustentar o meu ministério. Isso que chega até vocês, chega ao mundo inteiro. Agora, aqui embaixo, também tem um outro modo de participação, que é o Pix pessoal, onde está escrito Caio e Adriana. Foram alguns amigos que me pediram para colocar um Pix aí, e quem quiser é só anotar e participar. Aí tem a ver, não com o meu ministério. O que vai para o meu ministério fica lá. Isso tem a ver com a minha vida pessoal. E de mim para o meu ministério, a gente passa toda hora. Transfere. Está precisando lá, a gente só corre lá também. Agora, de lá para cá não vem nada. Nunca veio e nem virá, com a graça de Deus. Se você disser, eu quero participar da sua vida, o Pix é esse outro aí, onde tem escrito Caio e Adriano. Todo mundo já entendeu. Mas, como eu digo todo dia, o meu grande prazer é que o meu sustento venha dos meus cursos. Dos meus cursos. Aí você escreve aí, caiofabioexclusivo.com.br. Escreveu? Olha aí, escreveu, o seu navegador vira para essa outra página, onde tem o Reconexões, que é o meu curso que mais fazem. São 10, 12 minutos em 200 aulas, que começam no Gênesis e vão até o final do Apocalipse, viajam por toda a história humana, fazem viagens extraordinárias. Mas é bom. Para quem tem cabeça, tem coração, tem alma, tem espírito, você faz esse curso, você nunca mais vai enxergar a vida do mesmo modo. Eu garanto de maneira total, não vai dar para enxergar mais a vida do mesmo modo. E você vai ver a paz e a liberdade, a leveza, a lucidez, a consciência que vão tomar conta de você. São 10 minutos por dia, 200 aulas, muda a sua vida inteira. No final do ano você já é outra pessoa em relação a todos os grandes temas da vida. Aí vem Jesus, a chave hermenêutica ali, que, meu Deus, é fundamental, é mais do que fundamental, é essencial. Tem tudo mais, o caminho do discípulo, com vídeos, 60 aulas de 1 hora e pouco cada uma, mastigando, ruminando o que é, de fato, ser um discípulo de Jesus. Aí vem as outras coisas, o luto, no divã de Deus, que são alguns poucos salmos, com contexto histórico definido em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e que eu tirei os contextos históricos, procurei os salmos a eles correspondentes e apliquei ao cotidiano das pessoas da época e, obviamente, ao cotidiano de cada um de nós nos dias de hoje, porque somos nós que somos os beneficiários. E por aí vai. Modernidade Líquida, do Dilúvio ao Apocalipse, que é uma série documental, começou sendo gravada por mim no Monte Ararat, na Turquia, terminou na ilha de Patmos, na Grécia. Modernidade Líquida, o medo que tem feito uma diferença na vida de tanta gente, o Ativar, que também tem colocado tanta gente em pé, aprendendo a andar com as próprias pernas, com coragem, com vontade, com fé, com determinação, e por aí vai. Para gente que tem angústias com a questão do suicídio em casa, na família, que perdeu pessoas nessa situação, faça o meu curso para você entender que é uma pergunta recorrente. Caio, o que acontece com o suicida? Está respondido aí. Numa aula simples, são 2 horas para te esclarecerem veemente e definitivamente e vários outros cursos. Eu gosto de ser sustentado, mantido, eu e minha mulher, pelos alunos que compram esses cursos e que recebem essa consciência, esse benefício, essa continuidade, com essa pedagogia, com essa simplicidade. Vá lá e faça. Eu estou aqui gravando. Por isso agora essa nossa exposição de Mateus, ela já era de terça a sexta. Agora ela será só terça, quarta e quinta. Hoje é terça, amanhã quarta, quinta vai ser o nosso último dia de Mateus essa semana. Por quê? Porque toda segunda e toda sexta eu vou me dedicar a gravar
os cursos. Eu já gravei praticamente 160 salmos. Os salmos são 150 na Bíblia. Mas como eles são longos, eu subdivido cada salmo em 7, 10, 12, 13. Às vezes um único salmo gera 13 subdivisões de 10, 12, 14 minutos cada uma. E é um negócio que vai ser uma bomba de poder. Eu coloquei o nome de O Poder dos Salmos, porque é puro poder, é puro poder, é puro poder, é puro poder. É poder. Quem aprende aquilo ali, aprende a viver. Vai passando por cima do inferno em paz. E esse é o meu desejo. É para isso que eu estou oferecendo. É um trabalho enorme. Eu vou ter que gravar mais de 1000 aulas só sobre esse tema, o poder dos salmos. Você vai fazer isso durante 3 anos, mas vai sair voando. Você vai ver o que vai lhe acontecer. Você vai andar sobre as águas das angústias dessa existência e passar batido, inabalável, quando você aprender isso. E vai ser lançado agora, por esses dias. Hoje mesmo à tarde eu vou ter um call com meu filho Davi, os outros que estão ajudando nesse aspecto, para a gente já definir datas para ser lançado oficialmente para você, para todo mundo. E vá se preparando, porque você não pode ficar fora dessa, do poder dos salmos. Hoje mesmo já me perguntaram não sei quantas vezes, e a área 51 do Evangelho, Caio? Esse dá mais trabalho, então a gente está preparando, adaptando até minha casa. Eu estou fazendo uma obra aqui para poder começar a área 51 do Evangelho. Eu vou ter que remover coisas, desconstruir, fazer outras. Então, espera mais um pouco. Mas quando começar, vocês vão ver o significado que vai ter. E também é uma coisa mais sofisticada. Vai ter um Google Meet cheio de gente que vai se inscrever. Só esses vão assistir ao vivo, os que se inscreverem no Google Meet. Vão ter chance de fazer perguntas ao vivo, somente esses. E o grupo que vai estar sentado aqui na minha frente, de no máximo 50 pessoas. No máximo aqui em casa. Ao vivo, presencial. E no Google Meet, no telão, eu espero que venham milhares de pessoas, se inscrevam, mas somente essas terão a chance de fazer pergunta ao vivo. Vai ser tudo gravado e esse combo é que vai ser oferecido para os alunos em geral. Mais claro do que isso, não dá para explicar. Que Deus abençoe você. Fico muito feliz que a gente tenha voltado. E muito feliz com os tiktokianos que estão sempre aqui em grande quantidade. Deus nos abençoe. Até amanhã, 12:30, no máximo 1 hora. Nós estaremos juntos com a graça de Deus. Beijão. Tchau, gente boa. Deus nos abençoe. Amém.